Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa E eu sou o Rafael Catskelard. E nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos, trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia musculoesquelética. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao podcast do Fisiortopedia. E hoje estou aqui nesse cenário diferente para quem está vendo ou no Spotify ou no YouTube. Eu estou aqui com a Flávia Massa aqui no Crefito 4, que aproveitei que eu estou em Terras Mineiras, vim dar um abraço e aproveitando, gravar um conteúdo para vocês. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre um assunto um pouquinho diferente, super interessante, que é a CBDF. Ela vai explicar direitinho o que é. Lembrando, esse episódio tem duas partes. A primeira é com a Flávia Massa, a segunda a gente vai chamar a Ana Maria Siriane para poder falar um pouquinho das primeiras impressões que ela teve após o encontro que elas tiveram, tá? Então, Flávia, muito obrigado por me receber aqui no Crefito. Grande prazer estar aqui com você. E gostaria de que você se apresentasse para alguém que não conheça, por favor. Eu sou Flávia Massa, eu estou na Comissão de Procedimentos Honorários do COFITO desde 2015, e é uma comissão que trabalha sempre com a atualização de procedimentos para que o COFITO reconheça, né? Nós somos uma equipe grande, onde todos os estados, todas as regiões do estado são representadas, e em 2018, o Dr. Roberto Cepeda, que é o presidente do COFITO, deu uma missão para nós, né? Para a gente ver dentro da resolução de procedimentos honorários, que é a resolução que a gente atualiza, o primeiro capítulo fala das consultas, né? Da fisioterapia, tanto da consulta ambulatorial como inquérito hospitalar. E como a gente podia esmiuçar isso melhor, né? O que essa consulta, para que essa consulta? O que a gente conquista com essa consulta? Para que fazer uma consulta? Né? A gente sempre briga pela autonomia de ser o profissional de primeiro contato. Então, para a gente ser um profissional de primeiro contato, o que fazemos nessa consulta? E o objetivo real dela é que a gente faça uma boa avaliação desse paciente e chegue no diagnóstico funcional. Como que a gente vai chegar nesse diagnóstico? Então, o Roberto falou assim, vamos tentar ter uma identidade específica, porque a gente foi vendo, dentro dos conceitos regionais, infelizmente, uma das infrações mais comuns que os fiscais encontram é a ausência de prontuário. E a gente não consegue entender esse contexto, sabe, né? Porque se ele não tem um prontuário, qual é o ponto de partida? Para que a consulta? Ele faz uma consulta, ele avalia, ele traça um plano de tratamento, ele tem um prognóstico para esse paciente. Então, a gente não entende essa decisão do fisioterapeuta de deixar de ter o documento mais importante da clínica dele, porque esse documento é do paciente. Para ele se proteger, né? Exatamente. Por lei federal, a gente tem que guardar esse prontuário por 20 anos. É o histórico de saúde desse paciente. Em uma população que vem envelhecendo mais tarde, né? Ele está vivendo mais tempo, onde a saúde funcional está vindo tanto em evidência, não deixa de ser um controle muito importante para esse paciente. Então, a gente precisa documentar. Eu falo sempre que o prontuário, ele pode nos salvar, mas ele pode ser nosso algoz, se a gente não souber fazer. Então, e quando a gente encontra o prontuário, o que às vezes é comum que a gente vê? Não encontrar um diagnóstico funcional. Você entendeu? A gente encontra, assim, diagnóstico. Às vezes coloca até diagnóstico clínico, mas ele não coloca um diagnóstico funcional dele embaixo. Entorse de tornozelo, lombocetalgia, hemiplegia. Esse diagnóstico não é nosso, né? Ele pode até ser um ponto de partida para nós. Ele pode até dar um norte para nós, mas uma entorse de tornozelo, eu posso ter diferentes diagnósticos funcionais dentro do diagnóstico clínico. Uma hemiplegia, eu tenho graus de comprometimentos diferentes. Esse é o papel do fisioterapeuta. E aí a gente foi pensando como trazer essa avaliação para dentro da consulta, né? De cara a gente pensou assim,
Sim. né? Que ninguém tem tempo e nem objetivo de ficar inventando a roda. Sim. E a cifra é validada, ela é mundialmente conhecida e daria um escopo para nós assim, bem feito. Mas ela não é só nossa, né? Ela é de todo mundo. Ela é da equipe multi, ela é de todos os profissionais que fazem parte do processo de formação. Então, ela não traz uma identidade específica. E a gente sentiu essa dificuldade também. Porque a gente está, depois que a gente cai na assistência, enquanto a gente está na faculdade, dentro de uma clínica escola, a gente aprende a fazer direitinho mesmo o prontuário. A evolução diária. Infelizmente, para que serve? É, Mas a gente aprende é cobrado. Exato. A gente traça o plano terapêutico, a gente faz a evolução diária e a gente usa nomenclaturas e abreviações que são comuns. Em algum momento, quando ele sai da graduação e cai na assistência, ele se perde nesse. Então, nós não estamos tendo uma identidade profissional. Sim. Cada um chama um nível de déficit de um jeito, cada um abrevia de uma forma. O mundo hoje ele é muito rápido, ele exige do fisioterapeuta um dinamismo, mas isso não nos dá autonomia de mudar Claro. a nomenclatura da profissão. Então, a gente vai perdendo um pouco da identidade. Quando você pega numa rede hospitalar, às vezes o profissional que avaliou, não só na rede hospitalar, às vezes é sempre de saúde maiores, às vezes o profissional que avaliou esse paciente, diagnosticou, não foi o que atendeu e não foi o que deu aula. Sim. Então, se a gente não tem uma linha de raciocínio conjunta e bem formatada, a gente se perde. A qualidade assistencial se perde, por mais bem intencionados que esses atores tivessem para abordar esse paciente, né? Então, como a gente sabe que isso acontece, a gente queria que fosse fácil, né? Então, assim, se hoje aqui em Minas, um paciente, a gente vê isso muito no grupo de WhatsApp, né? Você assiste alguém lá de Belo Horizonte que pode atender paciente de coluna e rapidamente a gente indica alguém. Seria mais fácil se a gente tivesse assim, olha, Leandro, estou te mandando um paciente, o diagnóstico inicial dele era essa codificação, agora eu estou te entregando assim. Você vai ter uma noção de começo e meio. Você já consegue imaginar ele como um todo, né? Você entendeu? Mas você chegou assim para ela. Melhorou, vou falar da musculoesquelética, que é o nosso forte. Então ela chegou, esse paciente chegou com um grau de dor X, mobilidade reduzida e força muscular deficitária. Mas agora ela já conseguiu, no segundo diagnóstico, fez para mim encaminhar esse paciente, dor, ela conseguiu sanar. Sim. Ela está com leve redução de mobilidade, agora eu preciso pensar na força. E aí você traz o seu plano de tratamento sem ignorar o que eu fiz. E sem refazer. Você entendeu? Então, assim, seria muito fantástico se a gente conseguisse isso. E aí, a gente foi meio que formatando, foi o que a gente conversou com o que foi um grande aprendizado para nós. Sim. Né? Eu acho que a fisioterapia é uma profissão nova, estamos todos nós em curva de aprendizado e crescimento da profissão. Saímos há muito tempo do empirismo, mas temos muito que aprender, né? E eu acho que essa comissão amadureceu demais. Eu vejo os meus colegas com outros olhos, sabe? Porque a gente aprendeu junto, nós erramos juntos, aprendemos com os erros individuais e ajudamos a resgatar. E a gente estava norteando para as especialidades. E aí tinha ficado um documento gigante de mais de 5.000 páginas, porque a gente começou assim, musculoesquelético. Eu sou da Brafita, foi o que eu fiz primeiro. Aí eu falei, vamos fazer da esportiva, que é parecido, eu vou apanhar menos. Vamos fazer da Geron, que muda um pouco o paciente. A gente entende um pouco. A gente foi vendo que eu fui copiando, que a gente estava construindo, a gente foi copiando e colando. Copiando e colando. E a gente entendeu que não tinha que ser por especialidade, porque no déficit de amplitude de movimento, independente da idade e da especialidade que eu esteja tendo, eu mensuro e enxergo esse paciente da mesma forma. Assim como uma avaliação de dor e assim como qualquer outra avaliação funcional. Nós somos a profissão do movimento. Sim. Né? Independente do que o cenário que eu tenho, o contexto ele vai, a minha base é a mesma. Sim. E aí a gente, foi um divisor de águas, mas foi uma cena muito penosa, a gente foi apagando capítulos. E quando eu falo de apagar
quase 3.000 páginas, eu falo de 2 anos de trabalho. Né? Então, são 2 anos de trabalho que a gente se reconciliou, a gente aproveitou muita coisa. É lapidar tudo para A gente teve uma construir. a gente aproveitou. Nesta fase, a gente encaminhou para todos os créditos Perfeito. a minuta na íntegra, solicitamos colaboração. Também foi encaminhado para todas as associações que são reconhecidas pelo Conselho Federal e todas enviaram colaboração. Tá? Algumas não manifestaram que não tinham que colaborar, mas que estavam de acordo, mas todas estavam cientes. Realizado aqui. E teve gente que mandou muita colaboração. Todos os prefeitos se posicionaram. Então, teve prefeito que montou a câmera técnica, teve prefeito que colocou no seu plenário, teve prefeito que chamou a Associação Científica do Estado, a diretoria estadual deles, e eles trabalharam ali. Então, foram várias visões dentro de uma minuta. Teve gente que se ateve muito ao ato normativo da autonomia, da gente realmente conseguir fazer um diagnóstico, e 100% das colaborações foram criadas. 100%. Como neste meio do caminho a gente amadureceu, não por especialidade, mas por disfunção ou função, a gente foi entendendo, porque a gente pediu colaboração com todas as especialidades. Sim. E a gente também foi entendendo que as colaborações batiam. Às vezes não era a mesma, exatamente, mas o objetivo da colaboração era convergente, sabe? Perfeito. Então a gente falou assim, nossa, nós estamos falando a mesma língua, porque na hora que isso cair para eles, se for para revisar ou se for colaborar, eles vão se sentir contemplados, porque eu acho que a gente está caminhando. Sim. Então foi um divisor de águas para nós também, sabe? E aí nós aplicamos todas as colaborações. Mas ainda faltava, né? Porque ninguém sabe tudo. E no meio do caminho, o Fito convidou colaboradores de grande peso, né, para ajudar nas especificidades. Perfeito. Então, a gente não fez em cima das especialidades, mas toda a área de avaliação nossa tem especificidades, que é o olho da especialidade. Né? Então, isso foi respeitado, a gente sentiu falta disso, e aí o grupo aumentou, né? Quando entraram, tive muita robustez, porque entraram mulheres, eu deixei de ser sozinha, e foi legal porque elas estavam fora desse contexto, né? Então você enxerga, você tem um olho crítico completamente diferente, você não tem vício, porque a gente já estava viciado. Então teve muita coisa que a gente lapidou, muita coisa que elas entenderam, e aí, na hora que elas entenderam, o negócio se lançou mesmo, foi uma contribuição extremamente rica. E elas entenderam a necessidade disso, porque a primeira coisa que fala de estranheza é o que faremos possível. Sim. Né? Onde que ela entra no isso, já que ela vai né? Que reconhece o trabalho específico, até porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Elas se somam. Internacional. Né? Exatamente, elas se somam. Se você domina CIF, se você usa CIF, continue. Sim. Quando te pedir um diagnóstico fisioterapêutico, você usa CBDF, porque ele é a nossa identidade. A gente também sabia que um negócio desse tamanho não ia sair 100% pronto. Até porque nada sai pronto. Desse tamanho ainda, né? Dessa robustez. Sempre que os fisioterapeutas usando, as pessoas fazendo. Sim. Né? Eu acho que a gente tem que abusar, inventar caso clínico, brincar. A gente fica no sistema, às vezes a gente brinca, agora eu quero, pronto, agora eu quero. E anotando sempre, sabe? Se no dia a dia a gente sentiu falta de alguma coisa, anota. Por quê? Porque a resolução prevê que ela é uma resolução viva. Ela vai ter que ser constantemente avaliada, reavaliada e atualizada. Perfeito. Então, a gente criou um critério, porque senão a gente fica com a conta de só atualizar, ela nunca está vigente, ela está vigente. Então, nos anos ímpares, no período de fevereiro a 31 de março, se não me engano, é o período de colaboração. Que legal. Então, é o período que qualquer profissional, esteja ele vinculado aos CREFITs, associações, a qualquer instituição de ensino, numa assistência privada, no seu consultório lá no interior, numa grande rede hospitalar, qualquer profissional pode colaborar. Todas as colaborações vão ser avaliadas. Aí a gente tem um ano para avaliar, né? Que às vezes não tem colaboração, não vai precisar pedir ajuda dos universitários. Lógico. Né? Para a gente ver a pertinência disso, atualizar e no ano para
ela é atualizada e é republicada. Uhum. Então, a gente acredita que é assim que nós vamos construir, né? A classificação brasileira, ela veio para trazer uma identidade profissional, e a gente tinha necessidade não só na assistência, mas jurídica. Uhum. Ela te dá hoje, eu acho que quem usar ela vai ver que aquilo é fisioterapêutico, ele é incontestável, a gente não esbarra nisso. As pessoas vão entender o nosso diagnóstico, e eu acho que a gente também, Vai se entender. né? A gente vai entrar na vibe assim, eu entendi que quando eu recebi um paciente com diagnóstico de artrose, que eu vou ter, se eu tiver 10 pacientes, eu posso ter 10 diagnósticos. Eu não vou ficar Então, olhando para a ressonância magnética e tudo mais, né? Exclusivamente, né? diagnóstico de plano de tratamento, mas não define o seu diagnóstico, né? Eu posso pegar um paciente que tem uma obstetralgia, 10 pacientes com obstetralgia, que é um diagnóstico. 10 pacientes que têm Parkinson como um diagnóstico clínico, e cada um ter um prognóstico e um grau de clínico, né? Então, é isso que a gente quer que a fisioterapia o que é da fisioterapia, empodere-se da classificação brasileira, colabore, a gente está extremamente aberto a críticas. A gente sabia que isso ia acontecer. Só que a gente tinha que soltar, porque nada sai perfeito, né? Tudo tem que ser remodelado. O COFIT já está trabalhando no capítulo que a gente vai... Tudo que tem dentro de um contexto de funcionalidade que afeta a parte de função, disfunção relacionada ao nível social vai ser abordado, né? A gente teve suporte dos alunos de doutorado do Federal de Aracaju, que trouxe para nós uma visão muito real da saúde funcional. Então, nós respeitamos as referências qualitativas e quantitativas da síntese, né? E aí, o que a gente preocupa? Que sempre foi uma preocupação nossa. E quando a gente entrar no sistema, ele é extremamente simples. Ele vai falar assim, e dor? E você, na hora que você clicar na dor, ele vai colocar leve, moderada, grave, não se aplica. E qual é a nossa preocupação? Baseado em que o fisioterapeuta vai preencher isso? Sim, já que não é mensurável. Qual o método que ele está usando para mensurar? Isso vai acontecer com força, isso vai acontecer com qualquer coisa. Com a subjetividade de todo o processo. Então, porque isso está lida com o seu diagnóstico. Caso você seja contestado, assim, baseado em que você está me falando que a mobilidade está reduzida, né? Então, eu acho que vai fazer a gente voltar um pouquinho para a base da avaliação, né? Assim, o que a gente tem de validade? Né? O que eu posso usar? E aí eu acho que outra coisa que a gente precisa deixar muito claro, que o sistema da CBDF não salva nada. Sim. Então, a partir do momento que você mudou a página, acabou, você tem que refazer, ele não salva. Então, baseado naquilo, você pode pôr no prontuário do paciente, lembrando que esse documento é o dele, que para amplitude de movimento, que deu um resultado X, você encontrou que seja uma volumetria. Né? Que você usou a escala analógica, a escala visual analógica. Tudo bem, mas eu preciso saber o que você usou para chegar naquela resposta, né? Então, a CBDF, ela facilita, mas ela não substitui. O profissional fala que a inteligência artificial, ela vem, mas existe uma cabeça pensante. Tem que ter alguém comandando aquela máquina. A gente que fala. Então, quando a gente viu uma resolução, depois de enxuta, ela ficou mais de 1.700 páginas, a gente olhava para a cara do outro e assim, não vai pegar, não vai pegar. Não vai funcionar uma página. E aí, o COFIT trouxe para a gente o TI dele, que eu falo, graças a Deus as pessoas têm habilidade nessa área. E ele arrumou uma solução muito simples para o sistema. Que legal, né? legal. Que ainda tem que ser implementada, a gente apanhou muito, porque fazer a gente conversar em russo para quem fala alemão, você entendeu? Porque são duas habilidades muito diferentes. A gente usar terminologia técnica, para a gente muito comum, para o leigo não é. E as terminologias da tecnologia também não são atuais nossas. Então, e a gente conseguiu, sabe? Acho que quando ele pegou o que podia ser de escopo, o que podia ser de codificação, o que tinha que casar um com o outro, o sistema que tinha que falar com o quê, o dia que nós usamos isso vai ser agora só faltava falar, só faltava pegar para a gente, entendeu?
E eu acho que é a hora do show do fisioterapeuta mesmo, né? Ele fazer uma boa avaliação, que esse é o ponto de partida de qualquer coisa. Uhum. Pegar aquele resultado, aplicar na classificação brasileira e ter um diagnóstico fisioterapêutico, Perfeito. né? Deixa eu só aproveitar e comentar algumas coisinhas que eu achei muito bacana. Eu acho que, primeiro que vou dar uma sugestão inicial para vocês escutarem um podcast que eu, Rafa e Ana Maria conversamos sobre um pouquinho da questão do diagnóstico, se a gente precisa jogar fora o diagnóstico, né? Pelo todo o entendimento que a gente tem hoje do modelo biopsicossocial, sabendo que o estado do tecido, a estrutura, que normalmente é o que a profissão médica acaba se baseando muitas vezes, a gente acaba não tendo mais esse poder. Hoje ele não toma decisão, a gente não toma por causa disso, né? Então entra muito o que a Flávia falou em diversos momentos, porque uma classificação dessa é tão importante, que ela fala em relação à função, né? E eu acho que entra nisso, na autonomia da nossa profissão. Toda a história que a Flávia contou mostra toda uma maturidade que a nossa profissão está começando cada vez mais em pontos sensíveis a se jogar para conseguir realmente resolver, né? E a gente não ficar entrando em debates no mesmo campo estrutural que veio todo o diagnóstico, que veio da área médica. Então, para eles tem uma grande função, para a gente não. Então, assim, o nosso papel não é ficar invalidando o diagnóstico médico, a opinião médica, e eu acho que isso acaba sendo uma outra direção, muito mais prática, muito mais funcional, aonde o fisioterapeuta consegue conversar entre si, né, de uma forma muito mais homogênea, e isso é totalmente essencial, né? Então, assim, até para a gente deixar de uma forma simplificada e mais didática, eu queria só que vocês respondessem de forma muito breve o que é, né, de novo, o objetivo, desde o significado da sigla, né, e também para quem que a gente vai utilizar, se tem realmente alguma restrição, né, e quais são esses próximos passos. Eu acho que o mais importante da implementação, você falou do sistema, que ele foi um grande trabalho aí, em relação a onde, qual que é o site, né, como que ele usa, né, e alguns outros detalhes em si. Então, vamos fazer só um resuminho disso para quem perdeu algum detalhe. A CBDF é a Classificação Brasileira de Diagnóstico Fisioterapêutico. Perfeito. E é uma trilha de codificação que vai se compor e trazer um diagnóstico funcional, né? E ele pode trazer tanto um diagnóstico de deficiência quanto de saúde, né? A gente consegue avaliar esse paciente também com a CBDF, daquele paciente que está em busca da promoção e prevenção, Uhum. né? Que a gente foi reconhecido também atuando nessa área, Perfeito. então a gente consegue ver a promoção desse paciente ou algum risco de lesão desse paciente. Uhum. Ela veio para trazer uma identidade profissional do diagnóstico, né? Ela não é uma classificação para todas as profissões, ela é exclusiva do fisioterapeuta. Perfeito. E essa composição de código chega no diagnóstico funcional, tá? O objetivo dela é trazer para nós uma identidade mesmo. Na hora que você fala do diagnóstico médico, eu acho que quando eles começarem a ter acesso, não só os médicos, mas toda a equipe multi, começar a ter acesso a esses diagnósticos, eles vão chegar o real papel do fisioterapeuta. E eu acho que isso impacta, inclusive, de como eu vou te encaminhar esse paciente, o que eu quero dessa fisioterapia. Perfeito. Sabe, esses dias eu estava conversando com o cirurgião de joelho, ele falou assim, Flávia, eu mandei meu paciente para o fisioterapeuta, e ela me mandou um relatório, eu não estava entendendo nem como ele chegou. Aí eu marquei, meu paciente ia ter um retorno dessa fisioterapeuta veio que a gente avaliou a marcha, ela fez uma avaliação de marcha na minha frente. Falei, cara, eu achei o fisioterapeuta paixão de meu, porque eu não vejo mais a questão de cirurgia sem ter um fisioterapeuta na recuperação. Então, eu acho que vai ter esse rebote positivo, sabe? Da gente ser enxergado na nossa real atuação, que hora nenhuma as profissões se substituem, né? Todas elas se completam. Hora eu ando sozinho, hora eu preciso de um primeiro, hora eu preciso de um depois. Sim. E eu acho que a gente precisa se empoderar da funcionalidade, da reabilitação, para mostrar aqui a fisioterapia viva. Uhum. Perfeito. E o site, qual que é? O site é www.cicofito. Cicofito é com S e um T só, que é Sistema Integrado de Conselhos de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Perfeito, perfeito. E aí vocês vão fazer um login. Aí uma coisa que é extremamente importante. O que a gente tem hoje
né? Essa plataforma vai acabar sendo aberta, né, para o profissional, mas como nós estamos aprendendo a mexer, nós fechamos para a gente aprender só nós primeiro, né? Vamos dominar ela primeiro. E aí, dentro dessa plataforma, para você ter acesso, você tem que estar com um cadastro, você vai ter que usar o e-mail que está cadastrado no perfil, porque você vai receber seu cadastro por lá. E aí você vai ter acesso ao seu login, né? Então, é um cadastro que vai estar, alguns serviços vão estar usando, dependendo do que o prefeito já alimentou, você tem alguns dados profissionais. Por isso, o login é intransferível. Ele está linkado ao seu número de registro, ao seu CPF. Então, você precisa estar com o cadastro atualizado para você ter acesso. Aí você vai ter acesso à CBDF, você vai ter acesso às perguntas frequentes, porque neste período onde a gente foi correndo, a gente viu que algumas dúvidas se repetiam, algumas confusões aconteciam, a gente já esclareceu isso nas perguntas frequentes. Maravilha. E já tem lá 10 aulas tutoriais de como usar a CBDF. Né? São aulas de 3, 5, no máximo 10 minutos, dependendo do que for. Muito simples. A CBDF ela é intuitiva. Né? O show vai ser dado no bastidor. O uso dela é muito simples. Mas tem 10 aulas já gravadas, o profissional destrinchar ali, assistir a hora que quiser, quantas vezes quiser. Maravilha. E aí você pode salvar na aba de favoritos, que ela já fica no celular ou no computador. No computador. Lembrando que ela não salva. Né? Você tem que copiar o PDF dela ou copiar e colar e pôr no seu telefone. Maravilha. Então, ó, isso é uma coisa bacana, até para não encher sua caixa de mensagem, né, Clara? Já que você inventou e criou tudo, se a pessoa tiver alguma dúvida, tem algum lugar para ela poder consultar ou realmente deixar suas sugestões de melhoria? Ou como que está esse canal? Então, agora, a partir de 1º de fevereiro, dentro dessa forma, nós vamos ter nessa abazinha a aba de colaboração. Legal. Então, você vai fazer ali, vai ser um chamado para a gente. A gente tem um prazo, 400 mil profissionais para 6 pessoas. Então, a gente vai criar isso, é lógico que ele vai ajudar a gente a direcionar, né, a captação disso. Por isso que, inicialmente, nós vamos fazer lá, porque a gente tem certeza. O tempo foi muito ínfimo para a pessoa dominar e querer colaborar efetivamente. Eu acho que mais vai aparecer vai ser, né? E aí, dentro do que a gente tiver acesso, a gente cria estratégia, né? Se tal estado está com mais dificuldades, se a confusão está sendo... A gente viajando, às vezes, por algumas universidades, alguns estados, a gente já viu que, às vezes, a confusão é a mesma. E aí, a gente traça estratégia. As colaborações que tiveram, ela foi publicada em outubro, foi um presente do mês do fisioterapeuta, e estava um tempo muito curto para a gente dominar, acessar e usar para criar uma colaboração, né? Então, mas a gente aguarda que tenha, pode ser que chegue coisa. Mas se tiver dúvida, alguma coisa dentro deste sistema, você vai ter, a partir de 1º de fevereiro, eles vão abrir uma caixinha na lateral, como se fosse um fato conosco, que vai ser um chamado direto com a comissão, e ali vai ser colhido tudo, até dia 31 de março. Aí a gente vai compilar isso, criar ações. Muito bom, muito bom. Flávia, a gente vai chegando para o momento final dessa primeira parte, tá? Depois vai ter essa segunda parte, então continue escutando, assistindo, que a gente vai trazendo a Maria para dar as primeiras impressões dela. Eu ainda não conheço, não utilizei, vou também dar minha fuçada, vou deixar todos os links fáceis aqui no descritivo desse episódio, tá? E, por favor, Flávia, finaliza aí, faz um fechamento e qualquer convite que você queira, qualquer divulgação, fique à vontade. A gente vai agora para 2023, o COFITO vem com um projeto de implementação, né? Que nós vamos abrir um canal com os regionais, que cada regional conhece o seu público, conhece a necessidade e a forma de chegar até eles. Então, a gente vai dar um suporte para os regionais para que eles consigam dar suporte para os seus inscritos, né? O que eu queria deixar de recado é que a gente tivesse carinho pela educação brasileira, né? Que vocês se sentissem parte disso, porque vocês também vão ajudar na construção deles. Então, que a gente use com responsabilidade, use muito, que a gente colabore, que a gente mande as dúvidas que a gente use esse canal aberto que vai ter com a comissão, tudo vai ser olhado, né? A gente acredita que esse é o caminho, e a partir do momento que o COFITO deixa mudou para a gente, que ele publica isso, ela é nossa, né? E é uma entidade profissional que a gente precisava muito. Em todos os sentidos, a gente precisava muito que as pessoas enxergassem a fisioterapia na essência dela. Muito bom. Então, Flávia, muito obrigado pelo esse episódio, por abrir as portas aqui do Prefeito 4, para a gente poder gravar esse episódio. Então, você
use, colabore, use e dê contribuições construtivas, né? Que eu acho que é o que a gente precisa, como ela falou, tem muita coisa a ser construída e elaborada ainda. E não esqueça de continuar assistindo para a segunda parte. Então, um grande abraço. De novo, Flávio, muito obrigado Obrigada por pelo tudo. convite, pelo espaço. Então, até mais, até segunda parte. Valeu, pessoal. Seja bem-vindo à segunda parte do episódio 152, né, onde a gente fala um pouquinho da CBDF. A gente, na primeira parte, teve a participação da Flávia Massa, me recebendo lá no Crepito 4, então foi muito interessante. E agora eu estou aqui com a Maria Siriane, aonde já escutou sobre, já teve como se fosse uma aula, né? Depois a Ana conta um pouquinho melhor como que ela teve contato com a CBDF. E a gente vai conversar agora do burocrático para o prático, né? Então a Flávia contou bastante de como que surgiu, como que a gente pode utilizar no dia a dia, mas eu trouxe a Ana primeiro para ver e entender as primeiras impressões que ela teve sobre esse processo e a gente conseguir realmente entender como que a gente vai colocar isso no nosso dia a dia e não falando realmente de convênio, essas coisas, e realmente como que o nosso diagnóstico pode diferenciar as nossas condutas, então trazendo uma coisa para a prática. Então, Aninha, fale para a gente como, quer dizer, primeiro dá um olá para as pessoas, né, Ana? Ana, tudo bem? Então, na verdade, já quero dar os parabéns, né, para quem venceu a barreira da primeira parte do episódio, quer ouvir essa parte mais burocrática do assunto. Acho que em pleno 2023 a gente tem que estar cada vez mais atento às questões políticas que cercam a questão da profissão. Então, se você chegou até este momento do episódio, muito obrigada, ouvinte querido, amamos vocês. Não esqueçam, dê um print aí, compartilha nas suas redes sociais a gente. Não esquece de deixar a gente em evidência esse episódio tão importante. E aí, agora vamos falar da importância prática dele, porque, como você disse, Fulco, logo que eu tive contato com a classificação brasileira de diagnósticos fisioterapêuticos, eu fiquei entusiasmadíssima. As pessoas me conhecem, elas sabem que eu fico empolgada com as coisas, mas eu fiquei muito empolgada. Primeiro de tudo, porque eu venho falando de diagnóstico cinético funcional já desde 2000 e... 2018, 2017, por aí. Eu já venho falando da importância da gente definitivamente mudar o nosso foco de observação, de atenção, de tomada de decisão para diagnóstico cinético funcional e não diagnósticos anatomopatológicos médicos ou de qualquer outro profissional de saúde. E aí eu tive a oportunidade de escutar a Flávia falando sobre isso aqui em Ribeirão Preto, porque a professora Cristine Ronce foi uma das professoras envolvidas, e a professora Elaine Caldeira Guirro, foram duas professoras nossas aqui de Ribeirão Preto, envolvidas no processo mais técnico da elaboração da CBDF. E aí a gente teve esse privilégiozão da Flávia estar aqui, com mais uma equipe do COFITO, fazendo a apresentação formal para o pessoal aqui em Ribeirão Preto. E eu saí muito entusiasmada, porque eu falei, nossa, é disso que eu estou falando, eu não vejo a hora de usar esse negócio. E eu lembro muito bem da Ana falando para mim, falando assim, Fuco, você já viu isso? E aí foi que eu fiquei um pouco mais atento, já vi a Flávia falando sobre, mas eu não dei tanta atenção de início para entender assim, vai pegar, não vai pegar, eu queria tentar entender mesmo. E quando eu vi a Flávia lá na USP apresentando, eu imaginei que tenha algo a mais, não ia ser alguma coisa superficial, com certeza. E depois que eu descobri um pouquinho que vocês escutaram lá, fiquei a tarde toda conversando com ela sobre esse processo, eu vi que realmente é muito aprofundado, teve muito trabalho e isso vai ser realmente muito relevante para a profissão, né? Eu acho interessante também a gente dizer, porque como tem gente escutando a gente de todo nível da fisioterapia, a importância da CBDF, a primeira, né, que a Flávia já vem destacando na primeira parte desse episódio, tem a ver com esse código, essa comunicação do que é que a gente identificou no paciente quando o avaliou. E talvez nem todo mundo saiba a importância que tem a gente sistematizar
e dizer qual é o nosso diagnóstico diante de outros diagnósticos. Então, muitas vezes as pessoas me escrevem dizendo assim, Ana, por que você não usa síndrome do impacto quando você está falando de problema de dor traumática do ombro? Porque, de fato, o que eu trato é diferente daquilo que o médico olhou para dar este nome à doença que o paciente tem, à condição clínica que o paciente tem. Então, o médico foi lá e olhou a estrutura, a anatomia e o desvio desse tecido, do funcionamento dele. Então, a anatomopatologia do tecido. Enquanto que a gente está olhando outra coisa. E é engraçado como as pessoas têm dificuldade de separar isso, né, Foucault? Mas a separação também tem a ver com o processo de amadurecimento da profissão. Então, antes a gente trabalhava como técnicos vinculados a médicos, fazia sentido para a gente usar os termos diagnósticos médicos. A gente estava trabalhando de maneira muito subordinada, muito como um técnico mesmo para esse médico. A partir do momento que a gente se torna uma profissão de nível superior, que a gente desenvolve as nossas técnicas de avaliação, as nossas terapias, a gente se consolida como uma profissão que gera conhecimento e é de nível superior, a gente tem que ter uma identidade. E essa identidade se dá a partir do olhar que a gente tem sobre o nosso paciente. E se vocês quiserem ouvir um pouco mais sobre isso, né, Foucault, acho que a gente pode recomendar. O que você acha? Recomendar o episódio número 69? Esse foi um episódio bem importante, né? A gente estava discutindo sobre a importância e se a gente deve ignorar os diagnósticos. E aí tem uma história muito bacana que eu falei para Ana agora há pouco no backstage, né? Que eu realmente aprendi durante o episódio, essa questão da onde que vem toda essa nomenclatura e o porquê que a gente ignora hoje. Eu até comecei a aceitar um pouquinho mais, porque como eu falei na primeira parte, né? A gente tem batido tanto esse processo de não levar em consideração a parte patoanatômica, mas entender da onde que vem e o porquê que é tão dito, né, acaba sendo altamente relevante. E agora a gente, aprofundando isso, começa a entender como esse diagnóstico e essa tomada de decisão e essa independência que a classificação brasileira de diagnóstico da fisioterapia consegue trazer para a gente, realmente facilita onde a gente consiga encontrar algo que facilite o nosso direcionamento clínico com as intervenções nos nossos pacientes, né, Ana? E aí, só para ninguém ficar incomodado quando a gente fala de usar um diagnóstico nosso e não usar um diagnóstico médico, eu gosto muito de usar um exemplo que eu acho que para mim deixa muito claro isso. Se um paciente tem uma tendinite, se um paciente tem uma tendinopatia de manguito rotador com ruptura, e se ele tem uma bursite, então ele foi lá, fez um exame de imagem, em um era uma bursite, no outro era uma tendinopatia com ruptura do tendão do manguito. Para o médico, as opções de tratamento para essas duas condições clínicas são claramente diferentes. Na ruptura, ele pode optar, inclusive, por uma intervenção cirúrgica, tentando reparar essa estrutura. Na bursite, ele vai controlar isso com medicamento. Vai sugerir até, talvez, um repouso ou um uso funcional com menor elevação do braço. Quando esse paciente chega para nós, independente dele ter uma ruptura parcial de manguito ou uma bursite, os achados clínicos são os mesmos. É dor na elevação, é uma disfunção de movimentos, uma perda funcional em movimentos de elevação, ele tem dor nas rotações do braço, às vezes tem uma sensação de aprisionamento no meio do arco, e aí, veja, as nossas opções de tratamento para as duas condições anatomopatológicas é a mesma. A gente vai fazer exercício de carga progressiva. Então, é importante a gente ver que o diagnóstico anatomopatológico, ele não informa o tratamento fisioterapêutico. Esse é o grande ponto pelo qual a gente deveria usar um diagnóstico nosso e não tentar usar o diagnóstico médico como forma de pensar quais são as necessidades desse paciente. Então, esse é o primeiro grande ponto. Não é que a gente está abandonando o diagnóstico médico, condenando o diagnóstico médico. Não, a gente está olhando para o problema do paciente,
sobre um termo, um rótulo, que informa o tratamento próprio, ato privativo da fisioterapia. Uhum. E se a gente for pensar em questões científicas, né, Ana? Eu acho que tem várias questões, desde o nosso embasamento, porque a gente sabe que a gente é criado para buscar num livro, e aí dentro do livro vai ter um capítulo lá escrito Síndrome do Impacto, né? A gente está usando o exemplo de ombro, porque a Ana está aqui, tá, gente? Então a gente sabe que a gente foi criado dessa forma, mas a gente vai ter que avançar isso, e isso obviamente acaba interferindo até em questões de rotina clínica, científica, né? E como que você vê essa parte, Ana, se você for falar desses primeiros passos para, vou chamar assim, de validar essa classificação, né? Tem toda uma questão de confiabilidade, né? Mas queria escutar da tua expertise de... Para que né? todo mundo entenda que essa discussão do diagnóstico do fisioterapeuta não é algo local, não é uma questão brasileira política exclusivamente, né? Que acho que as pessoas ficam muito assim, vou fazer isso aqui, agora o COFIT quer isso, depois troco o presidente do COFIT, não quer mais. Não, não se trata disso, gente. Definitivamente não se trata disso. Para vocês terem uma ideia, a gente vem já desde bastante tempo atrás falando da importância de ter um diagnóstico da fisioterapia mais claro para todos nós. A gente teve recente uma atualização no sistema de movimento. O que é o sistema de movimento? Só para vocês terem uma ideia do porquê que eu falei disso, né? Se você tem um problema nos rins, você vai ao nefrologista. Ele é um médico do sistema gênito-urinário. Se você tem um problema vascular, você vai no médico vascular. Se você tem um problema de coração, você vai no cardiologista. Uhum. Por que as pessoas vão ao fisioterapeuta? Eles vão ao fisioterapeuta porque eles têm algum problema no sistema de movimento. E essa definição do que é o sistema de movimento foi repaginada entre 2020 e 2021, se eu não estou enganada, justamente para ir dando cada vez mais a identidade daquilo que o profissional da fisioterapia vê, avalia, considera e intervém quando está diante de um paciente. Então, acabou de sofrer uma atualização, o que a gente chama o sistema de movimento. E aí, é lógico, leva tempo para isso se construir. Se está demorando fora do país, imagina dentro do Brasil, né? Que as nossas coisas vêm, assim, um pouquinho atrás ali do mundial. Agora menos, porque inclusive a gente tem mais fisioterapeutas participando da Confederação Mundial e trazendo a circulação da informação, principalmente pós-pandemia, está muito forte, então as coisas estão chegando mais rápido para a gente. Mas, para vocês terem uma ideia, para ombro, o rótulo diagnóstico síndrome do impacto já vem sendo discutido na medicina, porque também não informa bem o diagnóstico para o médico, não informa bem o tratamento para o médico. Para a fisioterapia, informa menos ainda. E a gente tem, se eu não estou enganada, Foucault, em 2021, a primeira publicação de um fisioterapeuta brasileiro usando um diagnóstico cinético funcional no ombro, que é da professora Paula Camargo, lá da UFSCar. Ela fez um estudo no qual ela substituiu o termo síndrome do impacto pelas características de deficiência, e aqui entendam deficiência, o termo da CIF, aquilo que está alterado na estrutura e na função do corpo humano, de pacientes que tinham dor no ombro, 2021. E aí, em termos de outros pontos, né, para vocês verem como é que está mudando no mundo todo mesmo, está todo mundo que é da física está preocupado com esse diagnóstico. A gente tem, ao mesmo tempo, 2 grandes livros de ombro saindo, um da professora Ann Coles e o outro do Jeremy Lewis, do Lord Jeremy Lewis. Um é todo baseado em diagnósticos médicos, os nomes das doenças, né? Então, SLEP, ruptura, instabilidade, né? Luxação, não sei o que, tá lá. Enquanto que o outro livro todo já vem baseado em diagnósticos cinético-funcionais. E para quem não está habituado, você abre o livro do Lewis, tá aquele monte de título diferente nos capítulos, você fala assim, gente, onde é que está a lesão maciça? Eu mesma passei por isso, tá? Estou falando, eu fui preparar uma aula de lesão maciça, tive que ir lá no remissivo
para localizar onde estava o termo lesão maciça dentro dos capítulos, porque o nome do capítulo já está se referindo ao diagnóstico cinético funcional e não mais às lesões anatomopatológicas. Perfeito. Eu acho muito interessante, né? A gente tem outros exemplos, são bem interessantes em relação a essa confusão, né, da nomenclatura. Eu sempre, né, do aula de pubalgia, a gente tem um artigo clássico lá, onde fala que tem 33 nomes diferentes para falar da pubalgia, né? Então a gente começa a entender que a partir do momento que a gente começa a ter uma linguagem mais em comum, isso facilita, ao mesmo tempo que a gente precisa entender os dois lados, né? Como que um lado está chamando, como que a gente vai chamar, e a gente está numa fase de transição. Então, existe uma importância muito grande para você conseguir abrir o livro do Jeremy Lewis e entender o que você está procurando lá dentro, né? Que eu acho que tem um pouco mais a ver com um certo, né, sonho, um projeto nosso aqui do Fisiortopedia, que é também fazer um livro que não se desatualize rápido. Porque se eu pego em cima da nomenclatura antiga, eu particularmente daqui um tempo esse livro não vai ter nenhuma grande validade, né? Não que as informações não sejam válidas, mas a forma que é estruturada, né? E eu acho que isso tem a ver até com o raciocínio que a gente vai olhar para o momento da avaliação, intervenção, e isso diretamente tem a ver com a nossa educação. Por isso que essas alterações, e a gente tem conversado e batido, por isso que a gente trouxe esse episódio, né? Eu acho, Foucault, que tudo que é novo, tudo que a gente está aprendendo novo, a gente tem essa tendência de primeiro desconstruir, separar em partes, e depois, quando aquilo está mais assim dentro da nossa. Quando passa, né? Tem uma expressão para isso, quando passa da incompetência consciente para a competência inconsciente, do tipo, eu sei tanto aquilo que eu já nem penso muito nesse negócio, aí a gente consegue juntar as coisas de novo. Então, nesse momento, a gente está nesse momento de olhar de maneira separada diagnóstico médico e fisioterapêutico, ou cinético funcional, como vocês prefiram. E aí, depois, vai haver um momento em que a gente vai estar tão tranquilo com essa coisa do nosso diagnóstico, vai estar tão incorporado para a gente, tão claro, que a gente vai voltar a juntar, que é um pouco o que está acontecendo com o modelo biopsico social, que a gente separou, estava olhando tudo separadinho, acho que a gente ainda está bem focado na parte social, que eu acho que foi a última que a gente está se adequando ali com ela, mas eu estou vendo muito já nesse movimento da gente voltar a olhar para tudo junto, sabe? E acho que a gente vai ter que passar por essa fase também. E desse ponto de vista, a divulgação da CBDF, a preocupação em formar novos alunos que se comunicam, informam para o paciente o diagnóstico próprio da fisioterapia e não ficam presos, né, replicando o que o médico falou em termos de diagnóstico, ou ainda usando isso, por exemplo, para sair daquelas roubadas que a gente sabe que acontece às vezes, como tem todo tipo de profissional no mundo, inclusive profissionais, infelizmente, pouco bem formados, para não dizer mal formados. Então, tem médicos que hoje mandam para a gente ainda paciente encaminhado com recomendação do que fazer na sua clínica. E aí você pode, inclusive, dizer para o seu paciente, olha, isso aqui é a recomendação que o médico faz baseado no olhar dele sobre o seu problema, no diagnóstico que ele fez. Para esse problema aqui é isso. Mas para esse que eu vou tratar com o tratamento que me cabe. Então, assim, até para essa discussão ali com o paciente, essa comunicação da decisão ou das opções de tratamento, usar o diagnóstico cinético funcional fisioterapêutico é melhor. Sim, e eu acho que entra numa parte, né, que a gente discutiu na primeira parte com a Flávia, que é em relação a essa separação, né, a gente não precisa ficar com essa briga direta com o médico, cada um tem a sua linguagem dentro do que é útil e facilita muito para que a gente faça toda essa conexão entre profissões sem gerar o backfire com o nosso paciente e tudo mais, né? E, como você falou, acho que é muito interessante, a Flávia está muito preocupada com isso, né? Todo o processo de implementação está sendo pensado, orientado, né? Até que quando os nomes da USP que participaram lá
estão relacionados a outras áreas que não era da nossa área, então tem toda essa importância de colocar, entre aspas, em prática e simular o máximo de situações possível para ver como que se encaixa cada um da classificação, né? Então, isso traz uma grande relevância, não é um trabalho rápido, né? Ela colocou bem como a gente pode colaborar, então lembrem muito bem que ela colocou e mostrou passo a passo aonde que vocês podem ir, qualquer coisa que vocês queiram sugerir, né, ou observar de dúvida, vai ter um espaço lá para a gente poder contribuir e colaborar com esse projeto, né, Aninha? E acho que, assim, uma das coisas que me deixou muito entusiasmada no projeto é que, como uma acadêmica, né, uma pessoa que está na pesquisa, que todo mundo que me acompanha sabe, né? Eu me prendo aos conceitos, eu gosto das teorias, eu gosto de alinhar as coisas, dar os nomes corretos para as coisas. E quando eu vi as opções de preenchimento, então, o que que tem lá, Ana? Tem, por exemplo, dor, né? Tem lá dor, com alguns detalhes. Quando eu vi a estrutura de tópicos nos quais a gente consegue marcar, eu reconheci de imediato o sistema de movimento. Uhum. Portanto, é um sistema montado, baseado na identidade profissional, inclusive de acordo com aquilo que a APTA, Associação Americana de Fisioterapia, identifica como o foco de atendimento do fisioterapeuta. Então, eu reconheci de imediato, eu reconheci um sistema classificatório que possibilita exatamente aquilo que está no editorial da Paula Ludwig, na Jospit, quando eles falam de diagnóstico cinético funcional do ombro, eles falam uma das coisas mais importantes na uniformização de um diagnóstico é que, além de identificar qual é a direção do tratamento, ele também seja algo que facilita a comunicação entre os pares. Uhum. Então, hoje, Fuco, se eu avaliar um paciente aqui e te der o código CBDF dele, você vai bater o olho. Você, se não conseguir lembrar os números nesse momento que a gente no começo não vai lembrar, né? Se você escrever lá na página, na web do COFITO, onde está a CBDF, ela vai te dar direto aquilo que eu vi na minha avaliação desse paciente. Você vai poder confirmar e nós dois vamos estar tratando as mesmas condições clínicas. Uhum. Então, a Perfeito. comunicação entre nós vai melhorar também. E eu me sinto super otimista com isso, porque todo mundo que trabalha num serviço tipo centro de reabilitação, ou numa clínica que tem 3, 4 colegas, e um sai de férias, e você tem que sentar e olhar toda a evolução para saber o que estava acontecendo com aquele paciente, o que foi que foi feito, que diagnóstico ele tinha, que situação que ele estava. Hoje, com esse código, essa comunicação vai facilitar muito a nossa vida. E ela é, de verdade, pensada sobre a identidade profissional da físio. Uhum. Porque a gente até estava conversando também isso aqui no backstage, né? Uma coisa que eu vejo muito hoje, a atividade física, ela virou uma terapia, fazer atividade física, e aqui eu estou usando o termo técnico atividade física, movimento do corpo para vários propósitos, tanto lúdico, quanto recreacional, quanto laboral, né? Fazer uma atividade, usar o corpo virou algo que diferentes profissões vai usar. Uhum. Acho que a gente chegou nesse momento do sedentarismo, da evolução da espécie, em que todo mundo, como diria meu amigo Edmur, lembrou que somos sapiens e precisamos nos mexer, né? E desse ponto de vista, começa a virar meio que a casa de ninguém, Uhum. certo? Então, a minha pergunta é: qual é a diferença do trabalho com exercícios que um fisioterapeuta faz para o trabalho com exercícios que um profissional de educação física faz? Porque a forma com a qual a gente vai escolher os movimentos, os exercícios, as valências que vamos trabalhar, elas têm que refletir a nossa identidade profissional, Uhum. certo? Portanto, eu estou falando das nossas escolhas. As nossas escolhas são feitas com base em
avaliações, diagnósticos. Uhum. Só que eu olho para um paciente com a formação de fisioterapeuta de um jeito, e um profissional de educação física olha de outro. E a forma com que cada um de nós prescrevemos é diferente. Uhum. E não estou falando de acertado ou errado, estou falando que são formas diferentes. A gente tem olhares diferentes, a gente entende as valências musculares, o trabalho do corpo, o movimento, a contração de formas diferentes. Então, ter a CBDF garante ao fisioterapeuta essa identidade do olhar, da avaliação. Então, eu olhei, eu sou um fisioterapeuta, eu vi isso, e isso ganhou um númerozinho, um código, que me facilita, inclusive, comunicar com outros colegas, registrar isso, fazer gestão de dados dentro da minha clínica ou dentro de um sistema único de saúde, que é uma pretensão do COFITO, que no futuro a gente tenha usado tanto a CBDF que o sistema único vai ter que incorporar isso, a saúde suplementar também. Mas veja, é uma questão, a CBDF não é só uma questão política por si só, ela tem um fundamento teórico, ela faz sentido na evolução da profissão, ela faz sentido na interface de diferentes colegas, e mais do que tudo, ela traz para nós essa individualidade do que é ser fisioterapeuta. O que é ser fisioterapeuta? Uhum. O que nos marca é o nosso olhar sobre aquele indivíduo. E o diagnóstico traduz isso, traduz que olhar nós demos para aquele paciente, para aquela pessoa. E eu não vou falar só de paciente, porque a CBDF tem, né, duas partes. Uma delas é para condições de promoção de saúde, prevenção de doenças, e outra é para diagnósticos de condições, vamos dizer, disfuncionais. Não sei se é o melhor termo, mas é esse que eu vou usar agora. Então, assim, usar a CBDF é uma questão de soberania da profissão. Uhum. Esse é o grande ponto. E é por isso que eu fiquei tão entusiasmada, tão feliz de ver o trabalho no qual esses colegas se lançaram, no qual o COFITO se lançou, porque toda vez que a gente mexe no status quo, né, no jeito de fazer as coisas, há resistência, mas acho que essa é uma bandeira que vale a pena ser lutada, sabe? É uma bandeira pela qual vale a pena você se pôr. Eu quero ensinar e quero que os meus alunos usem a CBDF. E eu faço votos que mais gente abrace essa causa em termos de autonomia, identidade profissional e crescimento da fisioterapia no Brasil. Perfeito. E eu acho que todo esse processo de aprendizado, né, Ana, a gente acompanhar agora, desde que ela está nascendo e toda a evolução dela, facilita muito todo o aprendizado, ao invés de você ficar esperando alguma coisa ficar pronta e depois ter que aprender, né? Então, assim, tem todo um processo de familiarização e a gente, para não ter que chegar um momento que simplesmente o convênio vai te pedir esse código e não é sobre o código que a gente está falando, né? E aí, do nada, você tem que aprender um outro código, complexando todo o seu dia a dia, né? Então, a ideia de conseguir trazer essa discussão, já deixar os olhares para isso, é que a gente acompanhe com calma aí toda essa evolução e comece já a aprender para se familiarizar com essas novas nomenclaturas, né, Ana? A gente está aqui no momento final, eu vou pedir para você fazer as considerações finais em relação a toda essa temática, para o episódio não ficar muito grande e, obviamente, que a gente vai trazendo novidades sobre esse assunto, né? Bem, como eu disse, sou uma entusiasta do tema, faço voto que todo mundo que ficou curioso não deixe de entrar em contato com a CBDF, com a nossa classificação brasileira de diagnósticos da fisioterapia, que vocês lembrem que o COFITO está aberto, essa comissão que está fazendo a proposta, ela vai ter momentos na história em que ela vai parar e revisar esse conjunto de códigos, esses diagnósticos. Não é só para fisioterapia ortopédica, não é só para ombro, é para todos nós, da dermatofuncional até quem está na CTI, passando pela musculoesquelética toda, todos nós usaremos códigos diagnósticos
que identificam o olhar profissional sobre esse paciente, sobre esse cliente. Faço, então, votos de vida longa para a CBDF, que eu possa estar velhinha e dizer, ai, que coisa linda, deu certo, a gente está usando, e agradecer todo mundo, todos os colegas que se dedicaram à fase mais difícil, que foi botar esse negócio em pé, né, para funcionar. Estaremos em breve, num futuro distante, falando que gravamos o episódio 152 sobre CBDF. A gente falou que isso ia dar certo, né? E a gente realmente tem todo esse processo aí de conseguir tentar trazer. Obrigado por trazer esse hot topic aí, Ana, que eu acho que a gente tem que ficar atento, né? Por isso que a gente tem muita gente, para todo mundo estar atento e trazer o que a gente espera que possa realmente ajudar a classe, a profissão. E a gente fica nesse episódio diferente aí, que teve 2 partes, 2 convidadas separadas, mas altamente relevante. Ana, muito obrigado pelo seu tempo. Flávia, muito obrigado novamente pelo seu tempo. E não esqueçam de curtir, compartilhar e mandar para todo mundo já saber o que é CBDF. Vou deixar o link, todos os links necessários, tá? Do podcast que a gente falou também, nos comentários, para vocês poderem rever esse episódio, tá bom? Um grande abraço, Aninha, um grande beijo para todo mundo e até a próxima. Valeu! Tchau!